Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Essa é a história do Evangelho. E a melhor parte. E ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar essa história. É a história das Marias, é a história dos Lázaros, é a história dos Simões, dos Pedros, dos Paulos, dos Alfredos, das Éricas, das Fabianas. Essa é a nossa história. História com o Senhor Jesus. Amém? Então, amém à igreja. Amém aos santos e santas da igreja em Nova Odessa. Amém. E essa é a nossa família. É aqui que a gente hoje vai ganhar um abraço do Senhor. E esse é o lugar para a gente derramar o que a gente tem de melhor para Ele. Esse é o lugar que a gente tem que estar aos pés do Senhor. A gente vai dar continuidade ao Evangelho de João. E, irmãos, nós vamos estar no capítulo 12. Um dos capítulos mais lindos que eu já li na Bíblia. Senhor Jesus. Mas antes de começar, eu queria contar uma história para os irmãos. Quem me conhece há mais tempo já ouviu. Aliás, aqui eu já contei algumas vezes. Marcelo já deve ter ouvido umas 30 vezes, que é o que eu mais tempo conheço aqui. Eu, na infância, eu tinha um amigo que se chamava Leonardo. Sabe esse amigo de infância, Sérgio, que você vive na casa dele? Ou ele está na sua casa ou você está na casa dele. Que quando você vai na casa dele, a mãe dele já põe um prato a mais. Ele já sabe que você vai comer. Esses que você vai jogar bola, você estuda junto, e sua mãe já sabe onde você está na casa dele. Ele se chamava Leonardo. E a gente era de São Bernardo do Campo, e eu mudei para Nova Odessa e ele ficou lá. Então, de férias em férias, o Leonardo vinha para cá. Ele vinha para visitar a gente. E o Leonardo tinha a mãe dele, e era uma japonesinha baixinha. A Erika lembra do Leonardo, a minha irmã. E ele tinha a mãe dela, era uma baixinha, japonesinha. E quando a semana que ela sabia que o Leonardo ia vir viajar para Nova Odessa, as mães vão entender. A mãe dele já começava: Leonardo, quando você chegar lá, você tem que agir assim, assim, assim. Não esquece de tomar o seu remédio. Não fica na freagem, Leonardo. Você tem que respeitar os outros. E quando o tempo ia passando, ia chegando mais perto do tempo do Leonardo viajar, mais ela ia intensificando o falar dela. E mais ela ia pegando nos pontos principais. Chegou ao ponto da gente subir no ônibus. Irmãos, é realidade, é real. E a mãe dele, baixinha assim, ficava gritando assim: Leonardo, cuidado! Leonardo, não fica até tarde. Aí você via que ela pegava, a palavra dela tinha mais peso. E tinha mais urgência, porque ela sabia que o ônibus ia partir. Mas o Leonardo estava dentro do ônibus. Algumas coisas ele escutava, outras não. Sabe o jovem que não está... E essa, irmãos, é o meu sentimento. Não tenha dúvida, o ônibus vai partir. Aí eu pergunto, qual o valor que a gente está dando na palavra do Senhor? O que a gente está se entregando para ouvir a palavra? Na primeira reunião do ano, o Emerson falou de conhecer a palavra, de dar prioridade à palavra. A gente tem conhecido, tem dado prioridade. Depois veio o irmão Sérgio. Aí ele falou num domingo assim, da palavra... Como que é o nome? Da importância da gente ter a realidade da palavra, de a gente ter a claridade daquilo que a gente está enxergando. A gente está tendo isso? A gente está entendendo o que está sendo falado? Os irmãos têm passado, o Senhor tem falado semana após semana, tem trazido mensagem após mensagem. E a brevidade, o tempo, o Senhor tem intensificado, porque a palavra é urgente.
Ele sabe que a palavra é urgente. Mas e a gente? A nossa resposta? A gente está no ônibus ali com a cabeça voando? Irmãos, aí o Senhor é tão maravilhoso que Ele nos leva para o Evangelho de João. Irmãos, a gente está no Evangelho de João. Sabe qual que é o livro mais lido no mundo? É a Bíblia. O livro mais lido dentro da Bíblia é João. Olha a importância disso aí. Olha a importância do que ele está trazendo. E o Senhor está falando, está falando. E você vai estudando João, irmãos, leiam João. Você vai estudando João, e João tem duas palavras fundamentais, duas verdades absolutas, que os irmãos já falaram, eu vou repetir. Cristo é filho de Deus. Cristo é Deus. Mas João, o Evangelho de João é tão especial que ele não quer que você aprenda só na letra que Jesus é Deus. Mas o Evangelho de João é o Evangelho de relacionamento. Ele quer que você tenha um relacionamento com Deus. Se eu pudesse resumir o Evangelho de João em uma palavra, seria intimidade. Essa palavra eu ganhei quando o Marcelo deu a palavra dele. Irmãos, todas as palavras estão no YouTube. Perdeu a reunião? Vai lá e procura. Vai lá e procura. E o Senhor tem falado, tem falado. E o Evangelho de João é um Evangelho da intimidade. Deus não quer só que você ouça falar, mas Ele quer que você veja Ele com seus olhos. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer desfrutar da sua pessoa. Ele quer que você entenda quem que Ele é. Mas eu não quero que a gente fique só na palavra. Eu quero fazer uma coisa mais prática. Vamos fazer porque para a gente tocar no Senhor e tocar na palavra, a gente tem que tocar no Espírito. Então vamos fazer uma coisa mais prática. A gente vai se levantar. Quem não puder, irmãos, fica sentado. Mas o interessante é que se levante. Todos nós vamos se levantar. Amém. Senhor Jesus. Pode espreguiçar, irmão. Deixar o corpo leve. Aí o que os irmãos vão fazer? Vamos fazer uma respiração de vida. É o primeiro passo para você tocar no Espírito. Respira pelo nariz, solta pela boca. Vai. Fecha os seus olhos, irmão. Pode fechar. Primeiramente, esquece quem está do seu lado. Esquece do almoço de amanhã. Esquece dos seus problemas. Você vai focar só no Senhor Jesus. E você vai respirar. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E você vai orar assim. Para você, irmão, tenha seu momento de intimidade com o Senhor. Senhor, hoje eu quero te ver. Eu não quero só ouvir falar, mas eu quero te ver. Eu quero conhecer o desejo do seu coração. Eu quero saber o que o Senhor tem na minha vida. Qual que é o seu propósito? O que o Senhor tem no seu coração? O Senhor, fala para mim. Agora vocês oram, irmão. Um minutinho. Tenha sua intimidade com o Senhor. Senhor Jesus, fala a nós. Amém, irmãos. Amém. Senhor Jesus. Podem sentar, irmãos. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a gente não vai sair desse espírito de intimidade com o Senhor. A gente vai manter ele. A gente vai ler o capítulo 12 de João, mas a gente vai ler de uma forma diferente. A gente vai se transportar para 2000 anos atrás. E a gente vai ver o que o João escreveu, mas com os olhos dele, como ele viu naquela época. E a gente vai prestar muita atenção no nome das pessoas. E quem que estava ali em João 12? João ali, ele pinta um retrato do que é a igreja. Então João descreve o que é a igreja. Primeiro a gente vai conhecer quem que é o escritor, quem que é o narrador. A pessoa de João. João Ulisses, ele tinha... Quantos anos você tem, Natanael? Natanael, 19 anos. Provavelmente João era mais novo que ele. João era um menino, irmãos. João era um menino, ele tinha entre 17 e 19, não tinha mais de 20. Era um menino. E é um menino que passa com o Senhor, que vê os fatos que estão ocorrendo.
Mas ele não escreve o evangelho como menino. Ele escreve 60 anos depois. Aí já não com o óleo dos meninos, mas com o óleo do ancião, com o óleo dos que refletiram, dos que passaram o tempo, dos que puderam conhecer mais a Deus. Entenda isso. Ele era uma criança vendo. É como você escrevesse um livro de quando você era pequena. E como ele tem detalhe, sinal que ele prestou muita atenção. E eu vou dar a minha opinião da Bíblia, de todas as pessoas da Bíblia. Irmãos, eu não conheço ninguém que foi mais agraciado, que teve mais intimidade com Deus do que João. De que teve tanta revelação que nem João. Paulo teve muita revelação. Mas, irmão, João deitou no colo de Jesus. Irmãos, na cruz, quando Jesus estava para ser consumado, quem que estava lá? João. Aí o Senhor, olha isso, irmão. O Senhor olha para João e fala assim: João, está vendo essa mulher do seu lado? Ela agora vai ser sua mãe. Mãe, está vendo o João aqui do lado? Agora esse é seu filho. Irmãos, olha o grau de intimidade. Alguém já viu o retrato da Santa Ceia? Sabe quem está do lado direito de Jesus? João. Irmãos, João, ele começa com o verbo. Antes de tocar a primeira badalada do relógio, antes do tempo começar a rodar, João viu Deus. No princípio, a primeira batida do relógio, João viu, no princípio era o verbo. Aí Deus é tão maravilhoso que ele vai lá, 60 anos depois, João está preso na ilha de Patmos. Preso, os homens prenderam ele lá. E ele já está bem velhinho. Ele sabe que o tempo dele é curto. Olha como o Senhor é magnífico. Aí Deus pega João e fala: João, vem cá. Quem gosta de ficção científica, essa é uma realidade científica. Deus pega João e quebra toda a barreira do espaço-tempo. E leva ele lá para Nova Jerusalém. Eu tenho que ler esse versículo, não tem como não ler. Apocalipse 21. Olha isso aqui, que maravilhoso, irmãos. Então eu vi novo céu e nova terra. Quem que viu? João. João viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia mais. E eu, João, também vi a cidade santa, a Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém, irmãos? É a igreja. É a igreja que descia dos céus da parte de Deus adornada. É a igreja pronta. João viu a igreja já pronta, já toda adornada para o casamento. Como uma linda noiva. A igreja já era uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis aqui o tabernáculo de Deus, agora entre os homens, com os quais ele habitará. E eles serão seu povo. Ó Senhor Jesus. E o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. E continua, é um dos versículos mais bonitos da Bíblia. E lhes enxugará os olhos de toda lágrima, e não haverá mais morte, e não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Irmãos, imagina pegar João bem velhinho e levar, e João viu a cidade toda pronta. Eu acho que quando o João partiu, ele partiu em paz, porque ele já viu como que ia ser. Ele já viu como que estava terminado. E o Senhor fala: está consumado. Senhor Jesus. Aí a gente vai começar a ler agora João 12. Vamos lá. Pode deixar a Bíblia em João 12 mesmo, viu, irmãos? Porque a gente vai dar uma passeada agora por esse capítulo. Lembrando que João era um menino, bem novo. E ele estava vivenciando esses fatos. Vamos ler do 1 ao 8. Eu vou ler aqui. Senhor Jesus. Deixa eu tomar uma água primeiro. Oh, Senhor Jesus. Presta bem atenção nos nomes, irmãos. E nas pessoas e nos fatos que estão acontecendo. Lembrando que João que está vendo ali. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, uma ceia, estavam dando uma festa para o Senhor. Marta servia,
sendo Lázaro um dos que estavam com Jesus à mesa. Então Maria, tomando 1 libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu toda a casa com o perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tende convosco, mas a mim, por pouco tempo. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui é um reflexo perfeito do que é a igreja. E a gente vai olhar isso com os olhos de João lá atrás, mas aqui também, no presente também. Vamos fazer igual o João fez, né? Quebrar o espaço-tempo. Você vai se imaginar com os olhos de João. Eu imagino que eles vão estar num salão e João vai estar sentado ali. E ele vai estar feliz. João está feliz porque ele está numa festa. E o primeiro olhar dele, para quem que vai? Para o Senhor Jesus. Essa é a igreja, irmãos. É o lugar onde o centro é Jesus. Onde o foco é Jesus. Toda festa aqui, toda comemoração, todo hino, todo glória a Deus, todo compartilhar é para Deus. A igreja é o lugar onde o centro é Cristo. Onde Cristo é a realidade das todas as coisas. E o primeiro de olhar de João é para Jesus. Só que Jesus não está ali só parado. Irmãos, ele está numa mesa. E eu amo a mesa. Porque a mesa é um lugar de relacionamento. Eu não sei os irmãos, mas antigamente se fazia aqueles almoços, sentava toda a família e você conversava. E eu imagino que João está olhando para Jesus e Jesus está conversando. E Jesus está dando risada. E ele deve estar falando coisas como o reino, coisas sobre o Pai. E está falando também que o tempo está chegando. Aliás, João inteiro ele está falando, está chegando o meu tempo, o cordeiro tem que ser imolado, está findando. Mas João é um menino, e ele está sentado ali, e eu acho que ele não tem a consciência exata dessa realidade, de que Deus vai partir. E eu quero voltar no Leonardo, na história do Leonardo, porque depois de poucos anos a mãe dele foi embora. Se ele soubesse que isso ia acontecer, qual que é o valor que ele ia dar para aquelas palavras? Qual o peso que ele ia dar para aquela palavra? Se ele soubesse que o tempo era curto. Mas João é um menino. E os meninos olham com olhos de menino. Jovens têm olhos da eternidade. Eles pensam que são indestrutíveis. Se arriscam. Fica na janela. Se ele soubesse que era o tempo curto, ele tinha aberto a janela, tinha dado mais peso àquelas palavras. E nós, irmãos? O tempo é curto. E uma certeza, o ônibus vai partir. Se um dia, 10 dias, 1 ano, 3 anos, 10 anos, o ônibus vai partir. E o falar do Senhor não vai estar mais. E aí? Irmãos, essa é a hora de dar importância. Mas João está ali, é uma festa, ele está alegre, ele não está triste. Ele não está triste, ele está alegre, porque Jesus está ali, você está alegre, irmão. Jesus está aqui, está falando com você, você está escutando? Jesus está falando com você, porque a igreja é o lugar que Deus fala. Esse é o lugar. Agora, eu quero que você olhe para o seu lado. E olhe a pessoa que está do seu lado. Pode olhar, irmãos, não precisa ver. Olha a pessoa que está do seu lado. Olha na visão de João. Sabe quem está do seu lado? O maior milagre de Jesus. O maior milagre de Jesus está do seu lado. Lázaro. Esse irmão aí do seu lado, ontem ele estava morto. E a Bíblia fala que já fazia 4 dias. Marta fala, já está cheirando mal. Já está mais cheirando mal. Está feliz, irmão? O irmão está vivo do seu lado. Ele estava morto ontem. Mas ele escutou uma vozinha assim. Sai para fora. Paulo, sai para fora. Sai para fora, vem para cá. Gêner, sai para fora. O que é a igreja, a eclésia? É a congregação dos que são chamados para fora.
Essa é a igreja, é o lugar dos que estavam mortos, mas agora tem vida. É o lugar dos que estavam perdidos e foram achar, que estavam nas trevas e agora estão na luz. Essa é a igreja, o lugar que Deus reina. Irmãos, olha do seu lado. João estava vendo e ele estava tão maravilhado. E ele não entendia que Jesus tinha que morrer. Ele não tinha essa realidade ainda. Porque às vezes a gente também não entende. Às vezes a gente ouve o Senhor falar, mas a gente tem olhos de menino. A gente ainda não tem o peso das reflexões, de estar em cima da Bíblia, de estar orando, de estar aos pés do Senhor. Mas é um lugar de festa e ele está contente porque Deus está ali. Lázaro está ali. E ele também vê outra pessoa. Aqui em João não fala, mas em Marcos fala. Eles estão na casa de Simão o leproso. Mas aqui não é mais Simão o leproso, é Simão o curado. Porque a igreja é o lugar dos curados. É aqueles que estavam doentes. Pensa no irmão que estava doente e foi curado. Pensa no irmão. E não é só a doença física, não. É a doença física. É a doença da alma. É a doença da moral. E leproso é uma doença que a primeira coisa que você reconhece um leproso, você afasta ele de você. Porque pega. É altamente contagioso. Mas Jesus não faz. Ele chama para você. Irmão, todos nós estávamos doentes. E a igreja é o lugar seu. Deus olhou lá de cima, olhou e falou assim, não tem um bom sequer. Não tem um bom sequer. Mas ele é a cura. E a igreja é o lugar para a gente. A igreja é o lugar dos cegos, dos paralíticos, dos que não ouvem, dos que não enxergam. Esse é o lugar que precisa. Se você sente aquele vazio dentro de você, que está faltando uma coisa, esse é o lugar. Essa é a igreja. Senhor Jesus. Amém. Aí ele continua, João continua vendo, está feliz. Aí ele olha, ele vê uma pessoa passando assim, arrumando, Marta. E aqui é maravilhoso, porque João só fala assim, Marta servia. E essa não é a mesma Marta, é a mesma pessoa, só que já é uma Marta diferente. Porque quando ela está na casa dela, que ela recebe Jesus, ela fica servindo e reclamando. Ela fica servindo e reclamando. Mas aqui não. Fala, Marta serve. Irmãos, como são lindas as nossas marcas. E hoje eu quero fazer um atento especial às nossas marcas. Se você tem um lugar limpo, se você tem um serviço de música, se você tem uma cadeira arrumadinha para você sentar, se as crianças estão lá, estão sendo cuidadas, o serviço de recepção, o serviço de música, o serviço da palavra, é porque os irmãos tiraram um tempo para servir você, para estar servindo, para estar passando. E às vezes ele deixa de ganhar um pouco do melhor, mas servir é o melhor para ele, porque ele tem um coração de servir. E ele deixa para tudo arrumadinho, porque é uma festa para o Senhor. E ele tem prazer em servir o Senhor. A igreja é o lugar que você tem prazer em servir o Senhor. Irmão, a igreja precisa desesperadamente de marcas. Precisa desesperadamente de marcas. Ó Senhor Jesus, deixa eu ver se eu não estou esquecendo ninguém aqui. Ó Senhor Jesus, Jesus, Simão, Lázaro, Marta, Maria, eu e o Emerson estavam. Se vocês precisarem de um especialista em Maria, tem o Emerson aqui. Maria, as 3 passagens que eu vejo dessa Maria na Bíblia, que era Maria de Betânia, ela está ajoelhada. Primeiro na casa dela e de Lázaro, ela está aos pés de Jesus. Depois, quando Lázaro é morto, ela corre aos pés de Jesus e se joga aos pés dele. E na terceira oportunidade, ela está aos pés de Jesus. Irmãos, a igreja é o lugar de estar aos pés de Jesus. Esse é o lugar. E aqui fala que ela pegou eu vou falar um vidro de perfume para facilitar, que custava 300 denários, muito precioso. E ela quebra na cabeça de Jesus. Porque aqui em João fala os pés, mas em Marcos ele fala que ela derrama na cabeça. E ela derrama tudo. 300 denários. Aí ela pega o cabelo, vai aos pés de Jesus e começa a enxugar. Irmãos, o cabelo para a mulher é a honra dela. O cabelo é a glória da mulher. Vocês tivessem, irmãos, tudo com o cabelo arrumado e está certo. Traz honra para a mulher. E Maria, o que ela faz? Ela pega toda a honra, toda a glória, o que ela tem de melhor e joga aos pés do Senhor. Uma conta rápida.
300 denários, um denário é um dia de serviço. 30 denários é um mês de serviço. Um mês de serviço do brasileiro é R$ 2.500. Então você multiplica 10 vezes 30, que é 30 dias, vai dar 300. O valor vai dar R$ 25.000. Alguém já usou algum perfume de R$ 25.000? Alguém conhece algum perfume de R$ 25? Eu não conheço. Às vezes eu pago 100, 100 e pouco, eu já acho. E quando você vai passar, você passa um pouquinho. Mas Maria não economizou. Maria não passou um pouquinho. Ela desperdiçou. Porque, irmãos, a igreja é o lugar para você dar o que você tem de melhor para Cristo. É o que você tem de melhor. É o lugar para você se derramar aos pés do Senhor. Pegar toda a sua honra e sua glória e colocar lá embaixo. E era uma coisa tão cara que que os estudiosos eles acham que era uma herança de família. Que ela estava guardando aquele perfume para o casamento dela. Mas glória a Deus que ela reconheceu o noivo. Irmãos, o noivo estava lá e ela reconheceu. E a urgência também, ela fez aquilo. Ela não esperou para fazer lá na frente. Ela fez naquele momento. Você tem que fazer agora. Agora é a hora de você derramar. A outra Maria de Magdala, Maria Madalena, quando ela foi ungir o Senhor já não estava mais lá. Ela fala, meu Senhor, cadê você? O Senhor já não estava mais lá. Mas essa Maria, ela não esperou. Essa é a hora, irmãos. Esse é o tempo, é curto. Deixa eu pôr em João 12 de novo. Eu quero ler a parte de Judas. Amém, Senhor Jesus. Por quê? Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Por que não fez isso? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque aos pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Senhor Jesus. João, ele tem uma característica de escrita. Ele põe um ponto e um contraponto. Um ponto e um contraponto. Por exemplo, luz e trevas, vida e morte, igreja e religião. Aqui, Judas é uma figuração da religião, que é um contraponto ao que a gente falou que é a igreja até agora. Irmãos, o que é a religião? A religião, ela é um disfarce. Eu gosto muito de duas palavras que tem na Bíblia, que eles chamam os fariseus de hipócritas e víboras, raça de víboras. Hipócritas no grego é artista. É alguém que põe uma máscara, que se disfarça de alguém que não é. Tipo uns artistas da Globo. Mais ou menos, isso é hipócritas. Então, os artistas se reuniam lá na Grécia e eram os hipócritas. Então, ele disfarça. E a religião se disfarça parecendo que é algo bom. Se disfarça na própria piedade das pessoas. Vamos dar o dinheiro aos pobres. Mas é um disfarce. E a gente quase não vê isso, né, na religião. Então, e ele também fala raça de víboras. Víbora essa víbora que tinha lá em Jerusalém, na região ali, é uma serpente bem pequenininha, ela é marrom. E ela se esconde entre os arbustos. Inclusive, Paulo foi picado por uma, né? E ela tem um veneno mortal. É mais ou menos a religião, ela fica disfarçada. Só que ela te oferece uma coisa que ela não pode te entregar. Ela se disfarça de uma coisa que ela não é. É servir a Deus sem Deus. É mostrar Deus sem conhecer a Deus. Por isso, a importância de estar conhecendo a Deus. E não só como de ouvir falar, mas de enxergar. Senhor Jesus.
Amém. Ah, e só para... Eu falei 300 denários, 25 mil reais. Fala que Judas vendeu Jesus por quantas moedas? 30 moedas de prata. Um denário é uma moeda de prata. Sabe quanto que é um mês de salário? 2.500 reais. Judas vendeu Jesus no câmbio brasileiro, tá? 2.500 reais. Maria, é triste, né? 2.500 reais. Maria deu o que ela tinha mais precioso. Judas trocou por um prato de lentilha. 2.500 reais, irmão, da vida do nosso Senhor. Senhor Jesus. Amém. Essa é a religião. Senhor Jesus. Vamos do 9. Senhor Jesus. Agora eu quero que os irmãos se atentem ao povo, a multidão, horda, muita gente junta. Soube a numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram a multidão. Não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, olha de novo, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, Hosana! Isso é um pedido de socorro. Salva-me, salva-me! Bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Às vezes a gente não entende. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Ó Senhor Jesus! Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também, a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Ó Senhor Jesus, até aí tá bom. Irmãos, multidão. Você viu quantas vezes repetiu a palavra multidão? Várias vezes. Multidão é mais ou menos igual a um trem sem trilho. Para onde você aponta ele, ele vai. Você vê isso muito no meio religioso, muita gente assim. Aí a religião ele tem uma característica. Ela gosta muito de sinais. Ela gosta muito de milagre, de misticismo, de auê. Só que ela não tem o trilho. Ela não é alicerçada na palavra. Qualquer vento de mudança, qualquer palavra nova, lá vão eles. Aí falou, Jesus está multiplicando peixe. Aí vai a horda. Jesus ressuscitou Lázaro. Aí vão. Eles são maravilhados por milagres, por sinais. Aquela igreja tem cura. Tem um monte de milagre. Mas a igreja primeiro precisa ter Deus. A igreja precisa primeiro ter Deus. E o sinal, ele tem um propósito. Os sinais de Cristo, de João, aqui tem um propósito. Eles apontam numa direção. Já viu o sinal de rua assim? Sinal de trânsito? O que ele fala? Vira à esquerda, vira à direita. O propósito deles é para apontar uma coisa. Só que o povo chega e fica no sinal assim. Olha que maravilhoso esse sinal. E não vai até Jesus. Os milagres têm um propósito, os sinais têm um propósito. Para você conhecer a Cristo, para você se relacionar com isso. Você quer ver outro versículo que fala bastante de multidão? Lucas 23, 17. Olha a diferença aqui. Ó Senhor Jesus. Amém. Deixa eu achar aqui. Lucas. Ó Senhor Jesus. Lucas 23, 17. Olha a multidão aqui, ó Senhor Jesus. Aquela crucificação do Senhor, Pilatos estava no fim do julgamento lá, ele fala assim: pois conforme a tradição dos judeus, ele deveria dar liberdade a um,
detento, judeu, por ocasião da Páscoa. Por causa da festa de Páscoa, Pilatos precisava soltar alguém. Contudo, toda a multidão gritou: acaba com este, mata Jesus, solta Barrabás. A mesma multidão que estava ali, Baruque Rabá Beshem Adonai, bendito é o Senhor, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Rosana, salva. Essa mesma multidão está aqui, crucificam, matam. Aí continua assim, Então, mas Pilatos desejava soltar a Jesus e voltou a argumentar com a multidão. A multidão é guiada pela religião, guiada pelos judeus, aonde se aponta eles vai. E aí eles, entretanto, Pilatos queria soltar e eles continuavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez declarou à multidão, ao povo: que mal fez este homem? De fato, motivo algum encontrei com ele para condená-lo à morte. Sendo assim, depois de açoitá-lo, eu vou soltar, vou bater, dar uma surra nele e depois eu vou soltar. Mas a multidão, o trem sem trilho, reivindicava incessantemente aos brados que ele fosse crucificado. E o clamor da multidão prevaleceu. Crucificam, crucificam. Irmãos, nunca foi tão primordial, nunca foi tão necessário a gente estar alicerçado na palavra. A gente não conhecer só de ouvir falar, só pela voz dos outros. Marcelo falou uma coisa que me impressionou muito. Não terceirize a sua intimidade com Deus. E os irmãos falar, que você lê, pega, vai no seu quarto, na sua intimidade com o Senhor. Senhor, eu quero ver. O Espírito Santo vai falar. Às vezes ele fala na hora, às vezes ele demora. Senhor, eu quero te enxergar como realmente você é. Eu quero te enxergar como João te viu, as maravilhas que João te viu. Eu quero ter intimidade que João teve. Eu quero entender qual que é o desejo do seu coração. Senhor, fala a mim. Não precisa ser inteligente, irmãos. Não precisa ter um intelecto, não precisa ter um estudo. João era pescador. João era um menino, maravilhado com tudo aquilo. Aí ele foi conhecendo o Senhor, foi conhecendo o Senhor, foi conhecendo o Senhor. E o Senhor, cada vez que você chega mais perto dele, mais ele vai te dar. Senhor Jesus. Vamos ler, tá? É o último para terminar. Senhor Jesus. Amém. Deixa eu achar. Vamos voltar para João 12. Oh, Senhor Jesus. Versículo. Oh, Senhor. 20. João 12, 20. Entre os que subiram para adorar a Deus durante a festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhes rogaram: Senhor, nós desejamos ver Jesus. Alguns gregos estavam procurando Jesus. Felipe foi e contou a André, e André a Felipe comunicaram o pedido de Jesus. Mas parece que o Senhor dá uma guinada e ele muda de assunto. Ele fala assim: em verdade vos asseguro, que se o grão não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto, muito fruto. Vou ler de novo 24. É a verdade, em verdade vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Você vai estudando, vai procurando, vai lendo os livros, e tem muito estudo sobre quem eram esses gregos aqui, tá? Isso é não canônico, não está na Bíblia, mas é mais por curiosidade. Eles falam que esse pessoal, alguém já viu falar do rei de Edessa? Tinha um rei que era de uma cidade de Edessa, e ele chama Jesus, ele conhece a figura de Jesus, vê as maravilhas que Jesus está fazendo, e convida ele, fala: vem para cá, aqui você vai ter uma vida longa, entendeu? Aqui você vai estar do meu lado, aqui vai ser bem conhecido. Mas Jesus fala: em verdade, isso é não canônico. Agora isso está na palavra. Em verdade vos digo. Se o grão de trigo não morrer, irmãos, o grão de trigo é quem? É o Senhor.
É o Senhor, é o grão de trigo. Aí ele fala: o que direi, Pai? Salva-me. Ele fala, depois ele faz até: o que direi ao Pai? Salva-me. Mas ele precisava, era a missão dele. A missão dele era morrer para dar glória ao Pai. Para que quando o grão de trigo morresse, aquele grão, que era para o grão não ficar sozinho. Porque Cristo não quer ficar sozinho. Ele quer ter um relacionamento com você. E Cristo, irmão, ele precisou morrer para que você pudesse sentar à mesa com ele. Para que você pudesse estar na igreja a ele. Ele restituiu o seu direito. O peso já estava nas costas dele. Ele já sabia que ia ser imolado. Aí ele fala: se eu não morrer, eu fico só. E eu preciso morrer para que todos vocês sejam atraídos de novo para mim. Irmãos, hoje é uma mesa, tem uma festa. Essa é a nossa história, essa é a história do Evangelho. Cegos, coxos, mortos, que ressuscitaram, aqueles que servem, aqueles que estão aos pés do Senhor, aqueles que estavam doentes e foram curados, aqueles que vão ficar doentes, o Senhor vai cuidar. Essa é a história da igreja, a nossa história. O que você vai dar para o Senhor? Você vai derramar o seu melhor? Quantas vezes a gente não é Judas? Olha para dentro de você. Você olhou para o seu lado, você viu um milagre, você viu o mar. Agora olha para dentro de você. Eu me olhei. Sim, como meus olhos são de criança. Quanto eu venho do Senhor por tão pouco? R$ 2.500. R$ 2.500. Um mês de salário. Senhor Jesus, meu sentimento, irmãos, é que a gente sinta o peso da palavra. E saiba que o tempo é curto. Não tem outro dia. A hora de você se jogar aos pés do Senhor. A hora de você ter uma intimidade com Ele. Agora. Porque o ônibus vai sair. O ônibus vai andar. Senhor Jesus. Agora eu não sei como que está o encarce, se é pequenos grupos, se o irmão vai pequenos grupos. Pode ser reunião. Agora parou.